Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, quarta-feira com as principais informações e notícias do São Paulo, atualizações importantes para vocês no dia de hoje. O elenco está de folga, como vocês sabem, pegaram 3 dias de folga e amanhã retomam os trabalhos de preparação para o Campeonato Brasileiro. Hoje, a nossa diretoria de futebol do São Paulo trabalhou e fechou 2 saídas. Vamos repercutir aqui com vocês nesse vídeo e trazer todos os detalhes dessas negociações. Mas antes, já te convido para subir o like e se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E, se possível, deixe o hypar também aqui no vídeo, que ajuda demais no nosso trabalho. E quero saber de você que acompanha o nosso canal, qual região você está acompanhando o nosso vídeo de hoje, onde você mora? Comenta aqui embaixo, quero muito seu comentário para conhecer um pouquinho vocês que participam do nosso canal. E deixa também a sua idade aqui para a gente dar uma conferida, que vai ser bastante legal, tá, rapaziada? Bom, vamos lá então. Primeiramente, a volta das 2 torcidas devem acontecer no meio do ano, tá, rapaziada? Já está sendo discutido essa possibilidade e tudo vai encaminhando que isso vai voltar a acontecer aqui em São Paulo. Em outras regiões, daqui do Brasil, acontece normalmente, jogos com 2 torcidas. E aqui em São Paulo começou a ter torcida única em abril de 2016. De lá para cá, somente torcida única do time mandante. Então, vai voltar de novo, rapaziada. E eu, sinceramente, eu não coloco a minha mão no fogo, não, tá? Eu acho que pode ser que aconteçam problemas novamente, a não ser que a polícia militar, as federações coloquem um método para que não aconteçam mais, essas brigas que aconteciam antes entre as torcidas. Antes acontecia a briga um dia antes do jogo, depois do jogo, antes do jogo. E eu, sinceramente, não consigo confiar muito, tá? Aqui em São Paulo, pelo que parece, assim, não tem acontecido muito isso, esses encontros mais e tal. Já tem um tempinho que isso não acontece, pelo que eu tô lembrado aqui agora. Mas eu acho, rapaziada, que pode dar problema, tá? Eu sou favorável para que volte as 2 torcidas. Eu acho muito legal isso, ter uma rivalidade até legal, durante o jogo ali, provocação entre as torcidas. Eu acho isso bastante legal, mas eu acho que as pessoas não estão preparadas ainda, falando mais aqui na nossa região. Apesar de que líderes de torcida organizada dizem que hoje estão diferentes, que hoje possuem uma outra ideologia, Mas, sinceramente, eu não consigo confiar muito não. Mas vamos ver aí, Certamente vão dar mais uma oportunidade e quem ganha com isso, na minha visão, é o futebol. E tomara que as pessoas saibam, aproveitar essa nova oportunidade para que não voltem atrás mais uma vez, tá? Veremos, Vai depender das torcidas aí de se comportarem durante os jogos, antes dos jogos também, tá, rapaziada? Mas, quero a sua opinião, o que você pensa, comenta aqui embaixo. Se você confia que vai dar tudo certo, ou em algum momento vai dar problema de novo, comenta aqui, quero muito a sua opinião. Rapaziada, vamos lá então, ó. O São Paulo hoje fechou 2 saídas, tá? Que é do Alisson indo para o Fluminense e o outro é o zagueiro Ferrarese indo para o Botafogo, que, por sinal, o Botafogo ainda deve o São Paulo por conta da negociação do Henrique Almeida, que aconteceu, se eu não me engano, em 2013, se eu não estiver enganado. Olha só o tempo, E o detalhe que a questão do Ferrarese, rapaziada, o São Paulo vai receber cerca de R$800 mil pela transferência do jogador por empréstimo até o final dessa temporada, e com alguns detalhes aqui referente à opção de compra, onde o Botafogo poderá exercer no final do empréstimo, tá? Que é um valor de 6 milhões de euros, que dá cerca de 36 milhões e 500 mil reais. E aí, o que você acha sobre isso? É um valor assim meio que simbólico, Olhando na questão aqui do futebol, 800 mil reais não é praticamente nada. Então, o São Paulo recebe essa grana, do Botafogo, e depois, o Botafogo decide se vai ficar ou não com o Ferrarese, o zagueiro que tem 27 anos de idade.
E, cara, e com isso, né, o Isaac da base pode ganhar oportunidades no elenco profissional do nosso São Paulo Futebol Clube. Cara, o que eu acho estranho é que o São Paulo investe em um zagueiro do Grupo City, onde paga quase 20 milhões de reais pelo jogador e depois empresta praticamente de graça, né? Porque, cara, vamos ser sinceros, 800 mil reais para o futebol não é nada para um jogador que custou quase 20 milhões, ou mais de 20 milhões, né? Não sei exatamente aqui, mas o Ferrarese ficou mais ou menos nesses valores, onde São Paulo exerceu a compra do jogador. E veremos se no final do contrato o Botafogo vai exercer a compra do jogador. Lembrando que tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, se o São Paulo conseguir vender o Ferrarese por 36 milhões de reais e meio, tá? 36 milhões e meio de reais, para mim é um excelente negócio. Mas eu tenho as minhas dúvidas se o São Paulo vai conseguir vender o jogador por esses valores, tá? Eu acho que vai ser praticamente impossível. É torcer para o Ferrarese virar o Beckenbauer lá no Botafogo. Cara, o que não dá para entender também que o Arboleda está aqui no São Paulo já tem 8 anos, falhando jogo após jogo, principalmente contra o Palmeiras. Daí chega Tolói, chega o Dória. Daí sai o Ferrarese, mano, que é o jogador mais novo, né? Se você for olhar de todos, ali ele é o mais novo, junto com o Sabino, né? O Sabino não lembro exatamente a idade dele agora, mas são os mais novos do elenco do São Paulo. Daí mantém os mais velhos, né? Daí vai subir o Isaac, que eu também tenho as minhas dúvidas se ele vai ter oportunidades. Mas são opções aí que o São Paulo vem tomando, né? Atitudes que o São Paulo vem tomando. O São Paulo vem tentando negociar o Ferrarese desde o ano passado, em dezembro. Eu até comentei com vocês aqui no canal de que o São Paulo estava vendo algum tipo de negócio com o Ferrarese e está acontecendo agora, tá? Então já está tudo acertado, ele será jogador do Botafogo. E referente ao Alisson, rapaziada, vale lembrar que o São Paulo receberia do Corinthians, né, o negócio ali que acabou melando, cerca de 1,5 milhão pelo empréstimo do Alisson. Já agora, lá no Fluminense, o São Paulo não vai receber nada referente a esse empréstimo do Alisson, tá? E o São Paulo vai torcer no final do empréstimo, o Fluminense exercer a opção de compra também do jogador, que está fixado em 2,5 milhões de euros, que dá cerca de 15 milhões e 200 mil reais. Esse aqui também eu acho que vai ser praticamente, não vou falar praticamente impossível, mas bem difícil que o Botafogo vai bancar, aliás, o Fluminense vai bancar 15 milhões e 200 mil reais pelo Alisson. Não sei, tá? Não sei não se o Fluminense vai ter essa coragem no final do contrato, tá? Veremos o que vai acontecer, mas o Rui Costa, ele tinha dado uma entrevista recentemente de que não iria reforçar time do Brasil e sem ganhar nada, né, mano? E agora tá reforçando aí o Fluminense sem ganhar nenhum real pelo Alisson, né? E tentaram valorizar ele. Não, a gente vai tentar negociar nosso jogador aqui, porque é um jogador que tem valor de mercado e tal, e vai liberar de graça, né? É impressionante. Cara, mas os dois, na minha visão, sendo bem sincero, para mim não vai fazer falta nenhuma, tá? Não vai fazer falta nenhuma. O Ferrarese até gosto dele, tá, mano? Eu gosto dele. Se fosse escolher entre Arboleda, Tolói, Dória e Ferrarese, cara, dos 4 eu ainda ficaria com o Ferrarese, tá? Mas a gente sabe que ele não vai jogar, não vai ter chances, o Crespo não vai colocar ele para jogar, não vai dar muitas oportunidades. E quando ele jogava antes era de lateral direito, quando ele teve um pouco mais de sequência, né? Mas de zagueiro ele pouco jogou, se você for olhar ao pé da letra, tá? Mas, cara, tomara que o Botafogo depois, no final, acabe que pague o São Paulo, né? Veremos aí, porque o Botafogo não tem uma fama de bom pagador com o nosso São Paulo Futebol Clube. Bom, então só para resumir essas duas negociações, o São Paulo terá uma economia de praticamente 1 milhão de reais mensais. Somente o Alisson, ele ganhava um pouco mais de 500 mil reais vestindo a camisa do São Paulo. E lá no Fluminense ele vai ter ainda um aumento, pelo que está sendo comentado,
de um pouco mais de 150 mil reais. Então ele vai ter, por essa negociação, ainda uma valorização salarial. Estão comentando também que o Alisson abriu mão de alguns atrasos do São Paulo, né? Algumas pendências que o São Paulo tinha com o jogador, para ele acabar indo para o Fluminense. Não sabemos os valores, tá? Mas dependendo, pode até ter sido aí um bom negócio, mas eu acho que não chega na casa de 1,5 milhão, no qual o Corinthians iria pagar pelo empréstimo do jogador. Então, ó, se for somar tudo, né, as negociações no final do ano, caso aconteça, que eu acho bastante difícil, o São Paulo receberia cerca de 45 milhões de reais pelo Alisson e pelo Ferrarese, rapaziada. E eu tenho as minhas dúvidas, tá? Se a base terão oportunidades para atuar com essas duas saídas, tá? O Matheus Ferreira, né, é uma opção que pode jogar ali no meio de campo, né? E tem também o Isaac, igual comentei com vocês aí, que terá oportunidades entre os relacionados do São Paulo. Comenta aí, rapaziada, o que você achou dessas negociações. E sobre o Bobadilla, eu também havia publicado em dezembro, até lá no X, né? Eu fiz uma publicação, até repostei no dia de hoje, de que haviam, né, times do exterior interessados no jogador Bobadilla, tá, pessoal? E o São Paulo estava vendo, né? Se acontecesse uma proposta naquela oportunidade, o São Paulo já negociaria ele. Mas agora tem Copa do Mundo chegando e tal, né? Mas o São Paulo vai estudar propostas que chegarão para o Bobadilla até o meio desse ano. E segundo o Alexander Vieira, os dois times aí que possuem interesse no jogador, rapaziada, Brighton e também o Celtic, esses dois times começam, né, a realizar sondagens em cima do Bobadilla. É outro também que, se pintar uma proposta, uma boa proposta, eu venderia também, tá? O Bobadilla, cara, é aquele famoso jogador que nem fede e nem cheira. Essa é a minha opinião. Mas ainda não possui ofertas, né? Não possui ainda propostas oficiais. Mas é um jogador que o São Paulo entende que tem mercado e certamente avaliará propostas. Bom, pessoal, essas são as principais informações dessa quarta-feira. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tamo junto!